Bom dia, estudante do terceiro ano. Seja bem-vindo a essa aula de língua portuguesa. Sou o professor Joelson e darei continuidade na nossa sequência didática sobre receitas. EF 02 LP 16A. Ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana, bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros. Considerando a situação comunicativa, o tema-assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. A EF 02 LP 02. Grafar palavras desconhecidas, apoiando-se no som e na grafia de palavras familiares e ou estáveis. EF 02 LP 16B. Identificar e manter a estrutura composicional específica de bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros textos digitais ou impressos. EF 15 LP 03. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Fiz para vocês, com vocês, a leitura das habilidades e agora, estudante do terceiro ano, eu quero recordar do nosso trabalho com as receitas. As receitas são um gênero textual que estão se apresentando para nós nessa sequência. Mas você pode ter se perguntado assim: mas professor, nós iniciamos a sequência didática e você falou que nós falaríamos e estudaríamos as receitas. Mas ontem, nossa aula de língua portuguesa não teve receita. Nós fizemos, na verdade, trabalhamos com um texto que tinha orientações e protocolos sobre prevenção da Covid-19. E eu quero retomar com vocês, e vou fazer isso no decorrer da aula, a utilidade do texto que nós estudamos e produzimos ontem. Nós analisamos algumas imagens, vocês estão se recordando? Então, tínhamos orientações relacionadas às imagens. E nos nossos textos de ontem, com as imagens, tínhamos orientações e protocolos. Atenção! Os textos nos ensinavam como fazer algo. Perceberam isso? Os textos de ontem, o texto nos ajudou a entender como fazer. Como fazer para quê? Como fazer para nos prevenirmos. Pois é, foi isso que o texto nos ensinou. E hoje nós teremos receita. Vamos para a tela e vamos, enfim, para a receita. Para a nossa aula de hoje. Temos aí a seguinte questão: como é preparado o seu prato preferido? Você já pensou nisso? Nós estamos na aula 4 do material do Aprender Sempre. Eu dei um pulinho para a aula 4 e hoje ainda eu vou retornar para a aula 3. Tá bom? Nós vamos entender a estrutura desse texto na aula 4 e vamos voltar para a aula 3. E falando em pratos preferidos, eu quero que vocês pensem aí em pratos preferidos. Professores, vocês que acompanham, participam, eu pediria a gentileza de escreverem no chat os pratos preferidos dos estudantes ou mesmo de vocês mesmos. E você, estudante, você pode fazer uma lista dos pratos preferidos das pessoas da sua casa. Pode guardar essa ideia para desenvolver aí depois da aula. Vamos lá. Eu vou começar dizendo meu prato preferido. Meu prato preferido é macarronada. Eu adoro macarrão. Já apareceu ali no chat. Macarronada. Também apareceu arroz, feijão e bife. Que delícia! Feijoada, lasanha, arroz, feijão e carne, estrogonofe, camarão, nossa, macarrão com frango. Muitos pratos sendo apontados no chat, obrigado. Nhoque, pizza. Pois é, eu escolhi um prato para eu registrar aqui com vocês. Já tem um prato na tela, vejam, mas meu prato está vazio. E eu vou escrever aí a receita. Vou escrever aí torta de legumes.
Me ajude, ou pense comigo, a escrever, pense em escrever torta de legumes. Vamos lá? Torta. Começa com a letra T, depois tem o O, torta. Torta. Vejam, e agora como é que eu continuo a escrita de torta? Tem uma palavra que eu já escrevi bastante com vocês na nossa sequência anterior, que foi a palavra carta. Eu posso me apoiar na palavra carta para escrever a palavra torta. Vejam, carta, eu já tenho um trecho da palavra aqui, torta. Mas é uma torta de legumes. Começa com a letra L, não é? Depois tem o E. Mes. Ficou faltando um pedaço. Eu posso me apoiar aqui em uma palavra que eu já sei escrever. Posso me apoiar, por exemplo, na palavra mesa. Vejam a palavra mesa. Legumes, e eu tenho a palavra mesa. Legume, mas eu quero escrever legumes. Veja, até nisso a palavra mesa me ajuda com a letra seguinte. Eu penso na sonoridade, legumes. Torta de legumes. É o primeiro prato que eu estou registrando. Mas eu tenho mais um prato para escrever aqui ao lado, e é um prato que apareceu ali no chat, que é macarronada. Vamos escrever juntos, macarronada. Vá pensando nas letras e nas palavras que podem ajudá-lo, que podem te apoiar nessa escrita de macarronada. Se você já consegue fazer isso, tá tudo bem também, você já pode escrever. Comigo, macarronada. Vamos lá? Macarronada. Mas com a caneta, que já está em minhas mãos. Macarronada. Eu estava usando a palavra cartas. Olhando ainda para a palavra cartas. Macarronada. Vejam. Eu posso me apoiar na escrita da palavra cartas. Inclusive a letra que vem depois, o R. Mas é o R forte, então eu preciso dos dois nesse caso. 2 R's. Macarronada. Mais um prato preferido escrito aqui. E por fim, temos mais um prato vazio na tela. E eu vou escrever nesse prato frango frito. Vamos lá? Frango frito. É a nossa escrita para esse próximo prato. Eu posso iniciar pensando em frango. Já vou pensar no nome da professora Franciele. Frango. Vamos lá. Frango. Tenho o F. O R. Frango. Mas é frango frito. Veja, eu consegui escrever. Para escrever frito, eu posso usar, inclusive, a palavra frango, algumas letras e sonoridades da palavra frango, para escrever frito. Mas ao invés do A, eu vou ter o I. Frango, então eu vou repetir o F, o R, fri. No caso de frango, tem uma nasalidade aqui, que a gente já estudou, que é a nasalidade que vem pelo N, pela letra N, fran. Mas eu quero escrever frito, então não tem nasalidade, frito. Então eu prossigo com frango frito. Pensamos na escrita
desses pratos que estão na tela. Vejam, eu vou limpar o meu prato aqui. Torta de legumes, macarronada e frango frito. Eu quero que, olhando para a tela ainda e pensando nessas receitas, que vocês reflitam sobre essa pergunta. O que já sabemos sobre as receitas, para que elas servem e como podem ser escritas? Como elas podem ser escritas? E então, o que nós sabemos sobre elas? Nós sabemos sobre as receitas que elas nos ensinam a preparar um prato. O que mais? Elas nos dão também informações sobre a quantidade de ingredientes, não é? E como proceder, como fazer o passo a passo para que, ao terminar todo o processo, o prato fique pronto, para que não seja outra coisa, para que seja realmente a realização daquela receita que está sendo proposta no título da receita, do prato. Então, as receitas, elas nos ensinam a fazer um prato. Temos aqui algumas ideias para refletirmos. As receitas nos ensinam a fazer pratos, dão instruções claras de como preparar uma comida. Servem para registrar os modos de fazer determinados pratos, com ingredientes e medidas. Conseguimos pensar, então, nessa tela e nesse ponto da aula em para que servem. Na verdade, nós já estamos pensando nisso desde ontem. E na próxima tela, nós vamos organizar uma receita. Você tem um anexo no seu material, se você estiver com ele em mãos, e eu sugiro que você faça esses recortes e você organize essa receita depois. Para este momento, sugiro que você acompanhe comigo aqui, porque pode ser que não dê tempo de você recortar e organizar, tá bom? Atenção à tela, porque as pecinhas que você precisará para organizar essa receita estarão presentes na tela. Vamos para a tela comigo. Nós temos na tela, um quebra-cabeça de receita. O que vamos aprender? Nessa aula você vai ajudar o cozinheiro de uma escola a organizar a receita da merenda que foi molhada e rasgada por acidente na cozinha. Leia os pedaços da receita e organize da forma correta. Já estou preparado para organizar essa receita com vocês, quer dizer, eu acho que eu estou preparado. Vai ser assim que eu vou preparar essa receita com vocês, que eu vou organizar. Vamos lá? Organizando nossa receita. Comigo. Vejam na tela. Olhando para essas partes da receita, o que vocês acham que eu devo procurar no meio de todas essas informações? Porque tem um monte de informação aqui. Estão misturadas. Veja. Aqui eu começo em uma panela, vou colocar uma setinha. Refogue no óleo a cebola e o alho. Será que a receita começa por aí? O que é que eu devo procurar, então, nessa tela? Depois eu tenho 300 gramas de cebola picada, ferva a água, 10 litros de água quente. Modo de fazer. Gente, tá misturado isso aqui, não tá? Vocês acham? Bom, nós sabemos que nós vamos organizar. O que é que eu devo procurar na minha leitura dessas partes? Os ingredientes primeiro, antes dos ingredientes, o que é que eu devo saber? Nós vamos chegar nessa parte. Aqui eu tenho 5 quilos de arroz branco. Aqui eu tenho, depois coloque água quente. Ingredientes. 200 ml de óleo. O que é que eu devo procurar aí?
O título, se você pensou, pois é, o título, aquele que dá nome à minha receita, para que eu saiba que prato que a receita vai me ensinar a fazer. E eu vou aqui para a última coluna. Adicione o arroz lavado na panela. Não me parece o título. 60 gramas de sal. Acrescente o sal e deixe secar a água. Gente, vejam a última pecinha. Arroz branco. Pensaram no título? Conseguimos, então, entender que a nossa receita deve se iniciar pelo título, que vai indicar qual será o prato que a gente vai conseguir fazer se a gente seguir as orientações. Então, eu vou lá para a minha última pecinha, arroz branco, e veja que ela vai se organizar na tela. Ela vai subir para o topo. Atenção, eu vou organizar e você pode fazer isso posteriormente. Arroz branco, olha lá, foi lá para o topo. Nosso título. Depois, bom, tenho aqui o arroz branco, com o título da receita. Com a caneta apontando, arroz branco. Depois de saber que essa receita vai nos ensinar a fazer arroz branco, o que deve vir? Depois do título, os ingredientes. Eu preciso saber os ingredientes. E eu vou olhar para a tela, vou fazer a leitura e vou selecionar apenas os ingredientes. Vejam, tenho aqui um marca-texto. Em uma panela, refogue no óleo a cebola e o alho. Isso é ingrediente? Não, não é ingrediente. Então, eu estou procurando apenas os ingredientes. Então, já tirei o que não é ingrediente. Depois vem 300 gramas de cebola picada. Isso é ingrediente? Sim, isso é ingrediente. Então, deve permanecer. Em seguida, depois da cebola, veja, ferva a água. É ingrediente? Não é ingrediente. Podemos nos despedir dessa pecinha e deixar para depois. Em seguida, vem 10 litros de água quente. É ingrediente? É ingrediente. Então, vou deixar na tela. Em seguida, está escrito assim, modo de fazer. É ingrediente? Não. Então, vou me despedir. Nessa tela vai ficar apenas os ingredientes. Tenho aqui 5 quilos de arroz branco, que é um ingrediente para a receita. Veja, depois coloque a água quente. Não é ingrediente. Aí eu tenho selecionado a palavra ingredientes. Depois eu tenho aqui 200 ml de óleo, que é ingrediente. Em seguida, 60 gramas de alho, que também é um ingrediente. Ufa, temos mais uma coluna. Adicione o arroz lavado na panela. Eu inicio lá em cima. Não é um ingrediente. 60 gramas de sal é um ingrediente. Por último, acrescente o sal e deixe secar a água. Não é um ingrediente. Eu deixei aqui na tela apenas os ingredientes. Tem o título no topo, com os ingredientes selecionados. Organizei os ingredientes. Eu tenho na próxima tela esses ingredientes organizados. O título e os ingredientes. 5 quilos de arroz branco, 300 gramas de cebola picada, 200 ml de óleo, 10 litros de água quente, 60 gramas de alho picado, 60 gramas de sal. Nossa receita não se encerrou. Eu tenho apenas os ingredientes selecionados.
me falta agora o modo de fazer. E eu vou selecionar das peças que nós já conhecemos o modo de fazer, que veja, já subiu na tela. Temos aqui o modo de fazer, porque os ingredientes já estão selecionados. Então, das fichinhas que me sobraram, das que sobraram da minha escolha dos ingredientes, eu tenho o modo de fazer. E então, eu vou selecionar o que é o meu modo de fazer, todos os trechos do meu modo de fazer. Os ingredientes eu já vou descartando. Veja, eu vou descartar todos os ingredientes da tela anterior. E eu vou ler apenas o modo de fazer. Estou me livrando das fichinhas que não vão me ajudar a explicar o modo de fazer. Tenho mais... Pronto. Eu tenho apenas o modo de fazer na tela. Vamos fazer a leitura do modo de fazer? Organizei as fichinhas. Na próxima tela eu vou ver isso organizado. Modo de fazer. Vamos lá? Modo de fazer. Ferva a água. Em uma panela, refogue no óleo a cebola e o alho. Adicione o arroz lavado na panela. Depois coloque água quente. Acrescente o sal e deixe secar a água. Pronto! Organizamos o modo de fazer. Vocês perceberam que das partes desse texto, da nossa receita, arroz branco, a gente selecionou o título, os ingredientes e o modo de fazer. Agora, a nossa receita está completa, está organizada. Você tem esse material nos anexos do Aprender Sempre, caso você esteja acompanhando com o material. Eu tenho aqui na próxima tela a nossa receita completa nessas pecinhas. Você pode organizá-las. Título, arroz branco. Ingredientes. Aí eu tenho todos os ingredientes aqui, ó, organizados, que foi o que eu fiz na aula. E na próxima tela, o modo de fazer. E aqui, o modo de fazer. Cada procedimento organizado para se fazer o arroz branco. Nossa aula está se encerrando. E o que fizemos nessa aula? Aprendemos sobre a utilidade de uma receita e sobre a estrutura do texto. Colocamos em ordem uma receita a partir da leitura de suas partes.